poderoso, majestoso leão de Judá, raiz de Davi. É o grande eu sou, antes dele nenhum Deus se formou, depois dele outro não haverá. Ele é o grande, ele é Deus Jeová. Santo, 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 oh glória. Como é bom esse lugar, para adorar, para exaltar, para engrandecer e glorificar. Ele é o Senhor, fora dele não há. Operando ele, quem impedirá? O seu braço é forte e poderoso. Aleluia. Ele é Deus maravilhoso. Aleluia. Lindo. Santo. Justo. Fiel. Grande. Soberano. Tremendo. Leão de Judá. Raiz de Davi. Estrela da manhã. O eu sou. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. O começo, a consumação de todas as coisas. Ele é. E é por isso que nós o servimos, que nós o adoramos, nós reverenciamos a sua presença, porque é santo, 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 santo. O nosso Deus é santo. Prazer, pastora Marli, pastor Josias. Tem mais de 8 anos, eu creio, que eu estive com vocês. E o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia e conhece todo aquele que nele confia. Amém. E eu me sinto assim honrada pelos céus por estar aqui no último elo da campanha. Aleluia. Hoje é noite de vitória, noite de triunfo, né? Porque começar é fácil. Chegar ao final de um propósito é só para os mais que vencedores. É só para os perseverantes. É só para aqueles que acreditam. É só para aqueles que são fiéis. Então, glória a Deus porque você está aqui. Quem está desde o início do primeiro elo? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro. A pastora falou comigo ontem, ao anoitecer, e disse que a campanha está fundamentada no Salmo de número 88 e no versículo 2. Então, desde já eu quero desejar a você graça, paz, misericórdia, justiça, gozo e vitórias da parte do eterno, do grande eu sou, em o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 88, versículo de número 2. Você já deve saber de cor, mas nós temos é que viver, é que praticar o que está escrito. Está escrito assim: chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Vamos repetir? Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Podeis assentar. Esta é a oração de uma pessoa que estava atribulada. Esta é a oração de uma pessoa que estava angustiada. Este é o clamor de alguém que estava afligido. O grito de socorro, o grito de ajuda, o grito por uma intervenção divina, por uma resposta dos céus de alguém que estava necessitado. Chegue a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Coisa poderosa. O que é clamar? É gritar.
Clamar é gritar em alto e bom som. Clamor é grito, é brado. Clamar é implorar, é exclamar. O clamor não é uma oração silenciosa. O clamor não é aquela oração de petição que você faz, muitas vezes balbuciando palavras. O clamor não é aquela oração que você se achega ao Senhor, muitas vezes cheio de retórica, cheio de costumes religiosos. O clamor é o grito de um coração desesperado. O clamor é o grito de uma alma afligida. O clamor é a súplica de um faminto e de um sedento por mais de Deus, ou por resposta de Deus, ou direcionamento de Deus, ou uma grande vitória, um grande triunfo do Senhor. Aleluia. E o salmista, no Salmo de número 34, versículo de número 6, diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou, ou seja, o libertou de todas as suas angústias. Porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. Glória a Deus. Aí o salmista, no versículo de número 15 do mesmo Salmo 34, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos, e os seus ouvidos estão prestando atenção ao seu clamor. Aleluia. Não sou eu que estou lhe dizendo isto, é a palavra revelada do Pai que diz que além dos olhos do Senhor, que tudo vê, que tudo contempla, estarem voltados para mim, estarem voltados para você, os ouvidos que ouvem e responde também estão atentos ao meu e ao seu clamor. Sacode esse vizinho santo, sacode essa vizinha santa e diz: anima-te, alegra-te, o teu Deus vê, o teu Deus ouve e o teu Deus responde. Glória a Deus. Aleluia. Teu Deus vive. Aleluia. Não é morto. Teu Deus não é uma imagem feita por mãos de homem, de ferro, de bronze, de ouro, de prata, de gesso. O teu Deus é Senhor, é soberano, é tremendo, é majestoso, é glorioso, é vivo, é santo, é justo, é verdadeiro, é fiel, é grande, está sentado no alto e sublime trono, mas também está com quebrantado e contrito de espírito. Aleluia, aleluia. E esse Deus está com os olhos atentos à minha vida e à sua vida. Os ouvidos desse Deus estão atentos e inclinados para o meu clamor e para o teu clamor. Agora, o que acontece muitas vezes é que ele inclina os ouvidos, mas não tem ouvido. Porque tem faltado clamor na terra. Tem faltado clamor na igreja. Tem faltado clamor no meio dos santos. Fazemos tempo para tudo, temos tempo para muitas coisas, mas falta-nos tempo para derramarmos nossa alma e o nosso coração perante Ele. Falta-nos tempo de adentrarmos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e alçar a nossa voz a plenos pulmões, sem nos determos e nos achegarmos a Ele. Muitas vezes só clamamos em uma campanha, só clamamos por interesses próprios, só clamamos por aquilo que nos satisfaz, só clamamos por aquilo que nos é interessante.
instante. Clamamos na hora do aperto. Clamamos na hora do vamos ver. E os ouvidos dele estão inclinados para homens e mulheres que se colocam diante dele, independente de circunstâncias, de situações, independente de dia, de local, independente de hora, mas se achega a ele e com liberdade diz: ah, papai, paizinho, estou aqui. Aleluia. Aleluia. Precisamos nos levantarmos com pressa. Porque no mesmo Salmo 34, 17, está escrito: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Mas aonde está o clamor dos justos? A palavra me garante que ele ouve e que ele responde. Chama a atenção desse santo. Chama a atenção dessa ungida e diga: ele ouve e responde. Glória a Deus. E nós temos consciência disto. Temos conhecimento desta verdade. Temos certeza que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque é Deus, é Senhor. Mas está faltando clamor na terra. Estamos vivendo em meio a uma geração que diz conhecê-lo, que diz servi-lo por palavras, mas que ainda não foi alcançado pela revelação, que ainda não foi impactado pela manifestação da presença, e ainda não foi atingido no espírito, no verdadeiro homem interior. Conhece de ouvir falar, mas precisa experimentá-lo. Porque quando Jesus se aproxima dos discípulos, lá em Mateus 16, e diz: quem dizem ser os homens, o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista. E eles vão dizendo que eles dizem ser Jesus. Mas Jesus aproxima-se dos discípulos, dos seus seguidores, dos seus aprendizes, dos seus alunos, e diz: e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? O interesse de Jesus não era saber o que os outros diziam a respeito dele, o que achavam, o que pensavam que ele era. O interesse de Jesus era saber dos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Aleluia. Aleluia. Porque você só diz quem ele é com veracidade, com certeza, com convicção, a partir de uma revelação, a partir de um conhecimento que você tem dele pessoalmente, particularmente. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de uma igreja nesta geração que o conheça. Porque a igreja conhece as suas mãos. A igreja conhece as suas dádivas.
conhece o seu favor. A igreja conhece os seus milagres. A igreja conhece seus sinais e as suas maravilhas. Porque a igreja busca as mãos do Senhor. Aleluia. Porque a igreja em todo o tempo está pedindo pelas mãos estendidas do Senhor. Mas a igreja precisa clamar para conhecer ao Senhor. Aleluia. A igreja precisa começar a clamar para que Ele se revele, para que Ele se manifeste, para que Ele se dê a conhecer. Aleluia. Não apenas de ouvir falar, não apenas pelas suas mãos, mas a igreja precisa desejar a sua face, o seu conhecimento. Porque quando a igreja começar a ver, entender, compreender, vivenciar a essência de Deus, a vida de Deus, ela jamais será a mesma. Ela jamais perderá tempo ou se embaraçará com as coisas desta vida. Mas ela vai começar a andar numa nova dimensão. Ela vai ser alinhada ao centro da vontade do Pai. Aleluia. Ela vai voltar para os trilhos. Ela vai andar nos trilhos. E ela vai começar a viver manifestação de graça, de amor e de poder em todo o tempo, independente das circunstâncias, porque Ele vai se revelar. Está na hora de nós adentrarmos ao Santo dos Santos e clamarmos em alto e bom som: Abba, Pai, Paizinho, eu estou aqui. Eu vim para adorar, eu vim para servir, eu vim para me entregar, eu vim para me enrecamar, se me render, eu vim para te conhecer, eu vim para me encher, eu vim, Senhor, eu estou aqui, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te sentir. Toque em mim, transforma-me, quebranta-me, restaura-me, muda-me, Senhor, faz-me mais semelhante a Ti, mais quebrantado, mais contrito, mais verdadeiro, mais justo, mais santo, mais puro, mais fiel, mais cheio do Teu Espírito, ó Pai, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Green card é consequência. Carro novo, casa ampla é consequência. Um bom trabalho com poucas horas de labuta e um salário abençoado é consequência. Porque o Deus que move e age no Brasil é o Deus que move e age na América, na Europa, na Ásia, na África. Existem culturas diferentes, mas o Deus que opera nas culturas é o mesmo. Aleluia. Precisamos entender que a revelação de Deus para nós é tudo o que nós precisamos. Aleluia. Porque quando nós o conhecermos como Ele é, nos portaremos de maneira diferenciada. Nós estamos hoje em uma noite de vitória, porque estamos na casa do Pai, e na casa do Pai tudo se faz novo. Aleluia. Na casa do Pai há um diferencial. Estamos terminando hoje o 7º ano de uma campanha de clamor. E eu pergunto, você tem clamado? Como tem sido a sua semana?
sua preparação para chegar na segunda-feira, no término desta campanha. Você tem se consagrado, tem buscado, tem preparado o caminho, ou você simplesmente veio? Porque o Deus que nós servimos é Deus de propósito, honra propósito. Ou você veio na primeira, falhou na segunda, pensou que na quarta estava tudo bem e veio na última. Deus é Deus de compromisso e é Deus de princípios. Quando o profeta disse para Naamã: mergulha 7 vezes no Jordão, era um comando divino, era um direcionamento do alto. Naamã não mergulhou 1, 2, 3, 4 e that's it. Ele deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto mergulho e leproso. Porque o comando do alto era 7. Oh, Deus. 7 vezes. Mas nós achamos que podemos quebrar, violar princípio. Porque estamos acostumados a ter prioridades erradas na vida. Mas a palavra não muda. E a palavra diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no contexto está comer, beber e vestir. Mas nós violamos o princípio e achamos que primeiro é comer, beber e vestir. Se der, se eu tiver tempo, se houver disposição, aí eu busco o reino, aí eu busco o rei. E queremos vitórias, e queremos milagres, e queremos manifestação de graça, manifestação de glória e manifestação de poder. Aí reclamamos do pastor, falamos mal da missionária, criticamos o louvor, desistimos de tudo muito fácil, porque achamos que tem que ser do nosso jeito, do nosso modo, quando dá. Propósito é propósito. A palavra de Deus diz que tolo é aquele que vota e não cumpre o voto. É melhor que não vote. É chamado de tolo. Bem, mas a misericórdia do Senhor tem sido a causa de não sermos consumidos. Mas a igreja está vivendo um tempo de alinhamento. A igreja está vivendo um tempo em que ela vai ser restaurada no espírito, na alma e no corpo. Aleluia. E para alinhar o corpo, para colocar o que está fora do lugar no lugar, não é fácil, é doloroso, é um processo, mas vamos ter que passar por ele. Porque Deus tem mais interesse na minha vida. Deus tem mais interesse na sua vida do que naquilo que você tem ou possui. Será que estamos clamando? Porque Ele está pronto para ouvir e para responder o clamor do justo. Queridos,
Meu marido vinha à América há muitos anos comigo. E quando o visto do meu marido venceu, ele foi ao consulado para renová-lo. E lhe fizeram uma pergunta. E ele decidiu e optou por responder a verdade. E por causa da verdade, ele foi punido. E perdeu o visto. E durante 4 anos, ele voltava ao consulado, eles mal olhavam para ele e diziam não. E eu continuei viajando e trazia minha filha comigo para não vir só. Até que um dia eu adentrei no Santo dos Santos. Até que um dia eu entrei no lugar santíssimo. Até que um dia eu cheguei diante dele e disse: amado, quero um tempo contigo. Um tempo diferenciado. Como filha, como amiga de aliança, como serva. Eu quero um tempo contigo, amado, para que tu me ouças agora. Senhor, eu não sou solteira. Senhor, eu não sou viúva. E não sou divorciada, eu sou casada. Eu tenho marido. E segundo a tua palavra, a bênção do Senhor é para a família. O sacerdócio da minha casa está na pessoa do meu marido. E eu não tenho mais condições de continuar viajando sem ele. Porque ele me faz falta, é minha metade. E comecei a contar uma história para Deus. A plenos pulmões, em alto e bom som, pelas madrugadas. E eu disse: Deus, está escrito que tu, quando revelou-se a Noé, para que ele construísse a arca, tu dissestes para Noé: entra na arca, tu e a tua casa, tu e a tua família, tu, a tua esposa, teus filhos, as esposas dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Quando tu te revelastes a Abraão, tu disseste: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E eu fui contando uma história para Deus. E eu disse: amado, eu sei que tu tens o poder de adentrar nos computadores da imigração americana. Eu sei que tu tens o poder de entrar nos computadores das embaixadas americanas no Brasil e no mundo. Eu sei que tu tens o poder de apagar com o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, todo escrito negativo, todo escrito contrário à tua vontade, o teu querer para a minha vida e para a vida do meu esposo. Eu sei que o sangue fala mais alto. Eu sei que o Senhor pode adentrar nos computadores das embaixadas americanas no mundo e fazer um rebuliço, porque tu és Deus e não homem. Aleluia. Eu sei que tu podes, com o teu dedo de Deus, colocar um escrito novo, um escrito diferenciado, um escrito divino, porque tu és o Senhor das nações. As fronteiras das nações te pertencem. Aleluia. E comecei a guerrear em alto e bom som, clamando. Meu marido até assustou-se com a forma que eu orava. E não passaram-se muitos dias, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. E todas as vezes que voltamos a palavra para Deus, ela prospera naquilo para o qual Deus a envia. E apresentemos a palavra ao Senhor. Apresentamos a Ele. E estávamos sentados na sala alguns dias, e o Jornal da Globo, o Jornal Nacional e o Jornal da Tarde anuncia: não sabe-se o que aconteceu, deu um pane nos computadores da Baixada Americana no mundo. Os consulados e as embaixadas estão
fechadas, não se está dando visto, não se está entregando passaporte enquanto não for resolvido. Mas meu marido tinha tido um sonho com a embaixada de Brasília. Chegando na embaixada de Brasília, e Deus mostrou tudo como haveria de ser. E eu olhei para ele e eu disse: este é o seu tempo, esta é a sua hora, este é o momento, aproveita. E ele disse: como? Se está tudo fechado. De repente o jornalista disse: mas o consulado, a embaixada em Brasília, foi a primeira a abrir as suas portas. Eu disse: Deus está nesse negócio. Meia-noite adentramos no computador e ele fez a marcação da entrevista. O testemunho é longo, vou gastar tempo resumindo. Ele está aqui para o louvor da glória de Deus, para engrandecimento do nome do Senhor. Porque o Senhor vive, o Senhor reina e vela pela sua palavra para cumprir. O que falta é tomarmos posicionamento. O que falta é colocarmos a palavra em prática. O que falta é sermos fiéis, é sermos comprometidos com Deus e com a palavra. É vivermos o que a palavra diz, é colocarmos em prática o que a palavra ensina. No Salmo de número 40 está escrito: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. No Salmo 88 ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. No Salmo 40 está dizendo: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele inclinou-se para mim. Aleluia. E ouviu quando eu clamei por socorro. Será que nós temos clamado verdadeiramente? Quanto tempo nós temos gastado com Ele? Um dia tem 24 horas. O que você faz nas 24 horas que Ele tem te dado? E não há desculpa. Porque eu já percebi que de uma cidade para outra aqui, você tem um bom tempo. Você pode ir no carro clamando. Ao invés de ir no telefone teclando, você pode ir clamando. Quando você para no seu local de trabalho, seja as mulheres em uma casa para limpá-la, ou os homens em... Você pode estar lá. Repa, seco, pandore, chacato, pandere, chuterre, rapose, rambandoko, sepalabasu, remahitu, remaho, repa, isso que sapasso nessa narabasi. Você pode estar conectado, ligado. Você não tem desculpas. Você faz tempo quando te interessa. Quando algo te é prioridade, você faz tempo para isto. E o salmista diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa tremenda. O salmista diz: pacientemente eu esperei. Então Ele me ouviu e me respondeu. Me tirou de um lugar baixo. Me arrancou de um lugar de humilhação. Me tirou de um lugar de pecado, não? De lama. De um charco de lodo, um lugar escorregadio. E me colocou sobre uma rocha. Ele me tirou do lugar baixo e me colocou em um lugar alto, um lugar de destaque.
Ele me tirou de um lugar instável, inseguro, escorregadio e me firmou na rocha, lugar firme, lugar sólido, lugar alto. Aleluia. E quando Ele me colocou na rocha, Ele firmou os meus passos. Coisa linda. Ele me colocou no lugar alto, onde eu sou visto, notado, apercebido, mas firmou os meus passos para que eu não vacile, para que eu não tropece, para que eu não caia. E não satisfeito, colocou um cântico novo na minha boca. Um hino de louvor a Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão nele. Quando olharem para a minha vida, quando olharem para a minha história, quando virem o que ele fez a mim, o temerão e reconhecerão que ele é Senhor, que ele é Deus e confiarão nele. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei em que lugar você está hoje. Eu não sei em que posição você se encontra hoje. Eu não sei qual é a sua história de vida hoje. Eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu sei que o que Deus tem para você é excelente. Eu sei que o que Deus tem para mim é excelente. Eu sei que o que Deus tem para nós, a igreja, é tremendo. Porque quando eu abro a minha Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo 1, eu encontro escrito: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. Senhor é o seu nome. Olha que Deus tremendo. O Senhor que faz isto, forma isto e estabelece isto. Senhor é o seu nome. Você sabe onde estava Jeremias? Preso no pátio da guarda. Mas quando o Senhor quer falar, Ele fala. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Quando o Senhor quer mover, Ele move. Quando o Senhor quer estabelecer, estabelece. Ele disse para Jeremias: assim diz o Senhor. Fala para o povo, proclama ao povo, libera ao povo a minha palavra, porque eu sou. O povo de Deus estava em cativeiro, debaixo de servidão, de opressão babilônica. Por causa do pecado, da desobediência, das quebras de princípios, o povo, debaixo de juízo de Deus, estava debaixo do braço forte dos babilônicos. Mas Deus levanta o profeta, e Deus diz para o povo: clamem a mim, e eu responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamem a mim e eu darei respostas. Clame a mim e eu responderei, eu me revelarei, eu anunciarei, eu mostrarei, eu farei, eu realizarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer revelar, é isso que Deus quer mostrar. É o que está lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios 2, 9, 10, quando ele diz aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não passou pelo coração do homem. É isto que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E eu os revelarei pelo Espírito. Mas em Jeremias 33, Deus está falando sobre restauração. Em
Em Jeremias 33, Deus está dizendo: clamem que eu vou restaurar a vossa sorte. Clamem que eu vou restaurar a vossa paz. Clamem e eu vou trazer prosperidade para Israel. Clamem e eu irei curá-los. Clamem e eu irei dar saúde. Clamem e eu trarei vocês a liberdade. Arrancarei vocês do cativeiro babilônico. Clamem e eu colocarei louvor nos vossos lábios. Clamem e eu trarei gozo e alegria aos vossos corações. Clamem e eu multiplicarei os vossos rebanhos e farei justiça. Clamem e o renovo virá e ratificarei a aliança convosco. Era isso que Deus estava dizendo para Israel. É tempo de cura. É tempo de restauração. É tempo de alinhamento, queridos. É tempo de nos voltarmos verdadeiramente para a presença de Deus, para o santuário do Deus vivo. É tempo de sermos quem Ele quer que sejamos. É tempo de representá-lo como Ele deseja que o representemos. E tudo começa com um clamor de um coração faminto e sedento por Ele. Porque se clamarmos a Ele, Ele nos dá garantia de resposta. E essa garantia não é de homem, é de Deus. É garantia divina. Você lembra? Quando o povo de Deus estava debaixo de dura servidão de Faraó, no Egito. Quando o povo estava debaixo de opressão. Quando o povo passava o dia inteiro no sol causticante, amassando barro. Fazendo tijolos. E construindo pirâmides e cidades para os egípcios. 430 anos debaixo de governo egípcio e de servidão. O povo já havia se esquecido de Deus, das promessas da aliança. Já estavam até se acostumando com a cultura dos egípcios. Até que lembraram-se novamente de Deus. Lembraram-se novamente da aliança. E era povo de Deus. Lembraram-se novamente das promessas. E clamaram ao Senhor. E lá em Êxodo 3 está escrito que quando eles clamaram, o Senhor os ouviu. E o Senhor se levantou para ouvir o seu clamor. E levantou Moisés como libertador lá no deserto, para tirar o seu povo da servidão dos egípcios, da dura mão de Faraó, e levá-los para uma terra que manava leite e mel. E quando nós vamos passeando pelas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar coisas tremendas que aconteceu por causa de um clamor do povo. Queridos, esse Deus é tremendo. Nós vamos passeando, aí eu encontro lá no Novo Testamento um texto que vocês conhecem e sabem de cor. Jesus vem passando por Jericó. E um cego, conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, ouve falar que Jesus vem passando. Mas antes ele ouviu falar quem era Jesus.
Jesus era aquele que curava, que libertava, que salvava, que ressuscitava. E Bartimeu creu. Então, quando ele ouve dizer que Jesus ia passar, ele estava sentado à beira do caminho. E então ele começa a gritar em meio à multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. E Jesus não respondia nada. A multidão comprimia e o oprimia de um lado para o outro. E Bartimeu, sentado à beira do caminho, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Às vezes você não precisa falar muitas coisas, mas da maneira que você fala, de acordo com o que sai e brota do seu coração, o seu clamor chega até ele. Os discípulos já estavam incomodados com aquele homem gritando. Mas Jesus para e manda chamá-lo. Como Bartimeu era cego, trazia consigo uma capa que o diferenciava dos demais, porque todo deficiente naquela época, fosse de nascença ou não, todo aquele que dependia de ajuda física ou financeira da parte de alguém, usava um tipo de manto que o diferenciava e o destacava dos demais como necessitado. E quando Bartimeu recebe a mensagem que o mestre manda chamá-lo, Bartimeu tem uma atitude tremenda que muitas vezes eu e você não temos. Bartimeu era um cego que enxergava espiritualmente. Antes de se levantar para ir ao encontro do mestre, ele lança de si a capa. Tira de si a capa que o marcava como deficiente visual e vai ao mestre. Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero ver. O que queres que eu te faça? Eu tinha muitas coisas a dizer, mas o relógio não permite. Eu vou fechar aqui agora. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. Levantemos-nos nesta noite. Fiquemos de pé. Sétimo elo da campanha. E ele está aqui. Aleluia. Ele chegou aqui. Quando você veio, ele veio. Quando você entrou, ele entrou. Ele está aqui. O
que queres que eu te faça? Eu queria tomar liberdade. Eu já falei com a pastora e ela disse que é possível que fosse assim. Eu estou debaixo da bênção dela e do pastor. Eu queria chamar você para vir aqui à frente, nesse altar. Você que crê. E eu queria chamar você para fazermos um ciclo aqui, de mãos dadas. Porque aquilo que é ligado na terra, concordado aqui por 2 ou mais, é ligado e concordado nos céus. Que linda. Eu quero ser assim quando eu crescer.